Bom, o Community Enterprise Operating System, mais conhecido como CentOS, foi criado em 2004, sendo um sistema operacional Linux de código aberto. Ele foi codado em base ao Red Hat Enterprise Linux, mais conhecido como RHEL, e o intuito dele ter sido criado foi basicamente para ser uma versão gratuita e comunitária do RHEL. Então, ele tem os mesmos recursos, eles têm a mesma estabilidade e a mesma confiabilidade. A única coisa que difere entre eles é o custo. Então, o CentOS é de graça, mas o RHEL é pago. Bom, o CentOS ele é amplamente utilizado em ambientes tanto corporativos quanto acadêmicos, principalmente devido à sua estabilidade e segurança. Ele também é utilizado algumas vezes como servidor para hostear alguns sites, tipo sites de loja. Ele também é implementado em bancos de dados ou até aplicações corporativas. E também algo bem legal também do CentOS é que órgãos governamentais, bancos e hospitais utilizam o CentOS principalmente por ele ser hiper seguro e hiper estável. Porque nesse tipo de local, se ocorrer um erro, né, o erro ele pode ser fatal, assim, pode desencadear um problema gigantesco. Bom, o sistema padrão de arquivos do CentOS é o XFS. Ele foi criado lá na década de 90 pela Silicon Graphics. Ele foi escolhido principalmente devido a essa capacidade de suportar grande quantidade de dados e também alta demanda de desempenho. E dependendo da necessidade, o CentOS pode utilizar outros sistemas de arquivos, como o ext4, o BTFRS e também o GFS2. Bem, agora vamos entender um pouquinho melhor sobre os requerimentos mínimos para você poder utilizar o CentOS. Sabemos que aqui os requerimentos eles são muito diminutos e que você não precisa necessariamente ter alguma coisa impecável com 64 GB de memória e um CPU Threadripper com 120 cores. Aqui não. Na verdade, você precisa apenas de um 64 bits original aqui nesse instante, pois versões antigas de 32 bits existem, mas hoje em dia o mais adequado é você utilizar 64 bits. A quesito memória, normalmente se pede 2 GB de memória RAM, ok? Para você poder ter funcionalidade completa do sistema. Agora, se você está tentando trabalhar em alguma coisa mínima, bem pequena, onde você tem certeza de que você não vai necessitar tanto assim de requisitos, né, do seu computador, existem considerações, né, por política pública de que se pode utilizar 1 GB de memória para trabalhar com o CentOS, mas tende-se a ser às vezes um pouco travado demais. E, sabendo disso, o armazenamento. O mínimo a ser pedido normalmente é 20 gigas, mas instalações mínimas juntam com 10 gigas apenas. Sabemos que às vezes é o único necessário, mas não necessariamente é o que a gente precisa. Com 20 gigas você tem amplo armazenamento para poder conseguir ter tudo que você precisa naquela instância. Bom, quando devemos usar o CentOS? Devemos usar ele principalmente para servidores empresariais, ambientes que priorizam a segurança e estabilidade do seu sistema, a virtualização e cloud, homologação para o RHEL e ferramentas empresariais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre seus pontos fortes e seus pontos fracos. Como pontos fortes, principalmente o CentOS ele tem sua estabilidade, sua segurança, sua compatibilidade com o RHEL, assim ele pode rodar softwares certificados pelo Red Hat sem custo. Tem o seu longo ciclo de suporte, por exemplo, como versões do CentOS 7 tem suporte de até 10 anos. Ele tem uma boa comunidade de documentação e otimizado para servidores. Agora, como pontos fracos, ele é pouco atualizado, né? Também foi descontinuado, trocado pelo CentOS Stream. Ele não é ideal para desktops, como por exemplo o Windows, que é o que a gente usa normalmente no dia a dia. E tem muitas outras alternativas mais atualizadas atualmente. Então esses são os pontos fortes e fracos do CentOS. Bom, o CentOS foi criado em 2004
por um grupo de desenvolvedores autônomos com o objetivo de ser uma alternativa gratuita ao Real. Ele foi adquirido pela própria Red Hat em 2014, trazendo mais credibilidade à plataforma. Entretanto, em 2020, a Red Hat anunciou sua descontinuação por causa do desenvolvimento do seu predecessor, o CentOS Stream. Outro fato curioso é que o CentOS é usado em supercomputadores e até clusters HPC. De acordo com o Totenberg, em sua obra High Performance Computing, diversos supercomputadores em 2018 rodavam o CentOS devido à sua característica robusta.